Queridos participantes, agora a gente vai dar uma descansada. Nós aqui do back-office vamos dar uma descansada, mas eu vou deixar passando aí para vocês, enquanto a gente está nesse momento, um vídeo muito, muito especial, que é uma entrevista minha com a Milena, com a Mirella do Autispod. A Mirella é uma mãe atípica e que tem uma conexão bem especial com a comunidade de pessoas autistas. E a entrevista dela é bem emocionante, pelo menos foi muito, muito emocionante para mim. Eu escutei muitas coisas, é, eu diria que um tanto quanto indigestas para mim como profissional e que me fez refletir muito e pensar muito em como eu tenho realizado a minha prática. Me fez pensar muito, né, nesse histórico que a gente teve de formação com essas mulheres cuidadoras que nos ensinaram também a olhar para além do dado, né? Então, eu acho que vocês vão ver uma entrevista com uma mulher super divertida, de bom humor, alto astral, mas que traz coisas e mensagens muito, muito delicadas, que a gente deveria escutar com muita escuta aberta e, e ativa, assim, sabe? Então, se vocês quiserem ir mandando comentários e impressões no chat, eu também vou tentar bater um papo com vocês durante o vídeo, enquanto o vídeo estiver rolando, e a gente vai fazendo um descanso mais ativo aí desse evento com esse vídeo. Bora para um descanso. Começar se apresentando e falar qual que é a sua relação com a comunidade de pessoas autistas. Sim, ó, agradecer o convite. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui e de poder falar. Não ouso me colocar com um papel de representante, né, mas fico feliz de poder colocar um pouquinho da minha experiência. Então, me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Mirela Carla, eu sou mãe de autista, sou esposa de autista, e desde o diagnóstico do meu filho, há 7 anos quase, do meu marido veio junto com o do meu filho, na mesma consulta. A gente foi buscar o diagnóstico do meu filho, mas a neuropediatra ali junto, já olhando o meu filho, depois de 1 hora e meia observando o meu filho, falou assim: pai, vem cá, senta aqui agora você, deixa eu conversar um pouco com você também. Saímos de lá com 2 diagnósticos, né? E então, e aí que eu mergulhei em um universo que eu achava que era muito novo para mim. E depois de mergulhar nisso tudo, eu fui entender que já era um universo que eu vivenciava desde muito nova, porque minha melhor amiga de infância também é autista, teve diagnóstico tardio, mas ela, por ser japonesa, Hum, muito das esquisitices, vou colocar entre aspas, e eu uso muito esse termo com o maior carinho. Porque para gente, lá em casa, e hoje com os meus amigos, que são, em grande maioria, neurodivergentes, com todos com diagnósticos tardios, né? A gente sempre usa muito esses termos, de ser esquisito e com orgulho, sabe? A uhum. gente fala isso com muito orgulho, porque eu sempre vi beleza no diferente. Hoje, adulta, eu vejo isso, que eu sempre andei com os diferentes, desde cedo, né? Imagina! Até casou Então, com um. exatamente, exatamente. Então, tudo que era bem diferente, aquilo que era mais excluído, aquilo que sempre estava mais, né, assim, afastada, era aquilo que eu grudava desde cedo. E ela, por ser japonesa, a gente colocava isso muito na cultura dela, os rituais, né, os padrões de comportamento, a gente achava que era aquela coisa nipônica de ser, e não, só que não. Um pouco também cultural, né, mas enfim. Então, eu desde muito cedo tive nesse universo do autismo que eu não entendia como sendo do autismo, sabe? Eu também sou TDAH, enfim. Então, eu sempre vivi num mundo muito, muito diferente, né? Neurodiverso, né? Totalmente, totalmente. Meu filho fala: mamãe, você é um imã de autistas? Ele fala: eu acho que eu sou, filho, um grande imã de autistas ao longo da minha vida, né? Então, quando. E hoje eu tenho um canal, né? O Autispod, um podcast de autismo.
Foi o primeiro podcast de autismo, quando eu montei nesse formato, foi o pioneiro e hoje é o maior canal neste formato, continua sendo, né? E eu tenho muito orgulho disso, assim, e o meu intuito com esse canal sempre foi ser ponte de comunicação, de uma forma, assim, despretensiosa, sem tabu, de poder falar de uma forma a aproximar as pessoas, sabe? Sempre ficar trazendo regrinhas. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Não, aqui você pode tudo, desde que você se aproxime, a gente vai caminhar junto, a gente vai aprender junto, né? Porque eu penso que é uma caminhada. Então, essa sou eu neste universo, né? Que eu achei que eu estava entrando nele com o diagnóstico do meu filho, mas eu já estava com o pezinho ali há muito tempo, já no casamento, antes do casamento já, com a minha amizade de infância, e depois reconhecendo também na minha família ali, neurodivergentes também, alguns sem diagnósticos, aí a gente pensando também, né, em fenótipos ampliados enfim. Então, é um Você mundo que sabe, eu Mirella, sempre, que tem, sempre estive. tem um estudo, não vou saber dizer qual ano, tal, isso eu não vou lembrar, mas que fala um pouco sobre essa atração da comunidade neurodivergente, né? Que a comunidade se atrai e atrai pessoas parecidas e porque se comunicam talvez de uma forma é, é, mais pareada entre eles e acabam se atraindo. Então, que bom que você é um imã de autistas, assim, porque na minha experiência, convivendo com essa comunidade, é, eu só tenho experiências assim, cada vez mais é, peculiares e de muito amor, de muito acolhimento, de muita empatia e cada vez mais de pertencimento, né? Então, eu acho que é um privilégio nosso poder conviver nessa comunidade. Me fala É, uma coisa. Pode falar, Uhum. Mirella, desculpa. Não, é porque eu de fato, eu sempre me atraí por esquisitices, assim. Tudo que saía bem fora do comum, porque o comum já estava ali, muita gente fazia, né? Então, tudo que era bem fora da caixa, bem com, assim, né, o que era, né, Disruptivo, né? totalmente, era ali que eu ia, era aquilo que me chamava atenção, né? Era aquilo que estava completamente do lado oposto, que estava indo contra fluxo, né? Era ali que eu estava. Eu sempre estava Uhum. do outro lado do bando, assim. Eu sempre achei aquilo muito legal, né? Do inesperado, enfim, formas de pensar diferente. E eu nunca entendi como que aquilo não despertava interesse, assim, sabe? Ou por que que era tanta fonte de bullying ou de chacota, sei lá. Para mim era muito mais fonte de chacota, a mesmice, achava aquilo uma chatice, assim, sei lá. Então eu sempre tive desse outro lado, de falar, nossa, mas que chato você, que comum, sabe? Que Ai, como você é comum, né? comum. Ai, que blasé, que comum, sabe? Eu sempre É fui dessa. porque, em termos nossos de sobrevivência da nossa espécie, digamos assim, né? Eu acho que tem uma coisa cultural em algumas culturas principalmente, né? É, de necessidade de padronização, né, Sim, Mirella? Até por sim. uma resposta nossa ao capital, Sim. Não, né? eu entendo o bando, o efeito bando, manada, entendo total. Eu só achava E é desinteressante. muito bom que para pessoas, né, tenha esse interesse, assim, porque a comunidade precisa disso, assim, porque é difícil também ser diferente sozinho, né? Então, Sozinho. Sozinho é difícil. é difícil, é difícil. E nessa sua caminhada, né, que conhecendo, convivendo com pessoas autistas, é difícil ser diferente, né? É difícil ser diferente sozinho. Todo mundo tem suas limitações, seus desafios, suas barreiras e suas glórias, virtudes, enfim. Mas eu imagino que você já tenha escutado muito relato, né? Tanto, né, nessa busca aí de uma vida de mais qualidade, uma vida mais plena para as pessoas dessa comunidade. Eu imagino que você tenha escutado muitos relatos marcantes, tanto de momentos desafiadores quanto
né? Coisas que foram gloriosas para eles. Como que você pode trazer para a gente aí esses momentos, essas vozes? É, eu queria trazer mais coisas bonitas, mas infelizmente no Altispod, ó, eu tô com 3 anos de canal. Uhum. Eu tenho só, não, só. Toda generalização é sempre errada no caso, mas a esmagadora maioria eu tenho relatos de profundas dores, tristezas, exclusão, bullying, agressão, a esmagadora maioria. É sempre o 0,0001% de relato distinto disso, quando a família se colocou na frente, né, conseguiu prover algum tipo de intervenção, deu suporte, né? Mas se não, foi sempre a selva, com muita crueldade, sempre muita história de dor. Eu Todos os lembro relatos, do todos os episódio do relatos. tatuador. É, exato. Ele foi uma história muito, muito sofrida, de muita dor, muita dor. E aí são sobreviventes. Então, quando tem um nível de suporte menor, né? Então, nível 1 de suporte, um cognitivo mais preservado, conseguiram sobreviver com muitas feridas, muitas sequelas emocionais, uma bagagem absurda de dor, assim, com custo muito, muito grande. E feridas imensas, assim, com famílias completamente assim, despedaçadas. É, não, assim, tem um mar de sofrimento, de mazela absurdo, assim. É que eu fiquei pensando aqui, né? Eu tenho uma parcela muito pequenininha de pessoas que eu entrevistei que tem histórias bonitas para contar, que conseguiram na arte, geralmente, depoimentos de que conseguiram através da arte, algum tipo de arte. Artistas plásticos, fotografia, né, alguma pintura, dança, geralmente a arte, alguma manifestação artística que Uhum. conseguiu assim se salvar, mas que a família conseguiu, teve um papel muito importante para aquele indivíduo e conseguiu direcioná-lo de alguma forma. Eu não encontrei ninguém que por si só, sem que tivesse uma família assim com um papel muito importante assim de direcionamento que falasse consegui sozinho. Uhum. Eu não tive Uhum. nenhum relato desse que, que a família não tivesse uma estrutura familiar ali para dizer, sabe? E Uhum. infelizmente são E a muito gente ainda tem um poucos. atravessamento socioeconômico da nossa população, né, Mirella? Que Socioeconômico e geralmente a gente tem essa questão genética muito grande. Então, geralmente os familiares também, muitas vezes você tem ali uma estrutura é, às vezes socioeconômica positiva, mas eles também têm diagnósticos, às vezes, que também estão lá descuidados. Você tem, às vezes, uma condição socioeconômica boa, você tem ali uhum. um status e você tem uma negação absoluta também. É um pessoal completamente solto na braquiária também, você entendeu? Uhum. Para dar um curso totalmente desestruturado. Então, desestruturado da questão familiar e que sem acompanhamento também, sem diagnóstico de nada, mas você vê que aquela família tem CID para chamar de seu, todo mundo ali arrodo, entendeu? Sim, sim, sim. E que estão tão lá, tão soltos todos ali, assim. E tá todo mundo sem acompanhamento, pai, mãe, filho, vovô, Até sabe? porque acompanhamento na saúde mental é uma novidade no Brasil, né? Totalmente. Né? Então, são famílias disfuncionais, disfuncionais. E aí, você tem muitos viés, assim, Eu muitos. brinco que são as famílias de neurodivos, né? Porque elas funcionam de um jeito muito peculiar. E normalmente a glória do desenvolvimento daquele indivíduo é a família, que puxa, que
Mas às vezes também o martírio dele é a família que não reconhece ou que tem pouca psicoeducação mesmo da adaptação, né? Não tem, não A tem. gente conversou com a Dani Bordini, psiquiatra, né, que fez o doutorado dela um estudo multicêntrico para a orientação parental, para melhoria de alguns indicadores aí de comportamentos que poderiam ser cuspes comportamentais para pessoas com autismo, onde elas treinaram em grandes centros de São Paulo mães para em geral mães, né, para replicarem alguns procedimentos, porque ela traz, né, numa perspectiva da saúde pública, que esse 1 para 1, o sonho da intervenção, ele é muito restritivo, né? Ele é pouco aplicável aqui no nosso contexto cultural, né, Mirella? Eu diria que ele é, assim, utópico, praticamente. E, assim, eu acho que um dos grandes desafios da análise de comportamento é ela realmente se tornar aplicada, Uhum. porque a teoria dela, né, assim, da excelência, você tem todo o mapa desenhado do que seria um tratamento com excelência, e Ideal. você tem a realidade do nosso Brasil. Como que você traz isso para um contexto do SUS, para um conceito, para a escola? Para a escola, eu acho que é um desenho mais viável possível se houvesse um esforço, Interlocução. se houvesse, na verdade, um convencimento da parte da educação de que seria isso, mas a gente ainda tem toda uma questão ideológica, toda uma questão de pseudociência para quebrar, enfim. Mas eu Uhum. acho que seria, vamos supor que quebrasse essa questão da pseudociência no contexto escolar. Eu acho que seria o desenho. Porque quando você passa para a área da saúde, eu acho muito mais difícil de você aplicar isso, de você replicar em desenhos assim. Acho que tem modelos municipais que conseguiram reproduzir isso alguns conseguiram reproduzir isso em alguns modelos de CAPS, alguns modelos de estruturas municipais, mas eu acho mais difícil de você reproduzir isso no contexto global não, no Cultural. contexto, e Tipo, nacional, para nacional, né? isso, Territorial. nacional, territorial nacional, isso, considerando o Quais tamanho do nosso são território. os desafios que a galera encontra na busca de um serviço de saúde mental? O que que você tem escutado, assim? É receber o diagnóstico? É saber onde ir? Qual que é a grande dificuldade para conseguir que você fala? Eles encontram na arte a saída, na família a saída. Por que que eles não encontram na saúde mental? Eu acho que, nossa, primeiro que eu acho que não tem uma resposta única, justamente porque o nosso território ele é tão grande. Então, eu tenho buscado essas respostas, por exemplo, no Altispod mesmo, e eu tenho a vontade de fazer esse Altispod itinerante, porque eu vejo bastante diferença nas respostas em Altispods que eu faço no estado de São Paulo e quando eu vou para outros estados e até municípios diferentes. Uhum. Então, eu vou no SUS, né? Eu digo aqui. Então, eu vou às vezes, assim, várias mães, né, vêm conversar comigo e tal, estão na escola, a escola manda cartinha para o pessoal que está aqui nas escolas municipais, que ensino municipal, que é o infantil, né? Do Uhum. estadual, que começa mais depois do segundo ano, o fundamental. E aí, as mães estão com as cartinhas das escolas e estão lá na fila do SUS, na fila. Fica lá, maior tempão esperando a consulta. Desculpa. A hora que chega, Imagina. o médico não quer dar laudo. Não quer. Ai, não sei. Porque também cada hora é um tipo, é uma especialidade ou nenhuma, às vezes é o clínico. Não E tem um aí, protocolo para seguir, não fica no tem, achismo do profissional. não tem. E aí, assim, não é que são crianças que, ai, parece. Não, tem criança sindrômica que chega lá. Que às vezes não consegue o laudo por encaminhamento da APAE de Rio Preto. Uhum.
eu como mãe, eu tenho vontade de chegar lá quebrando tudo. Eu, se eu sou mãe, eu fico na calçada do prefeito daqui. Que eu sou Mas é que dessa. tem isso também, Eu sou né? queimadora de pneu, eu fico lá na prefeitura, eu sou dessa. Só que Eu as acho que mães, também tem o elas conhecimento da mãe. não têm, não sabem nem, você entendeu? Não sabe nem pra onde começar. E aí, não consegue nenhum laudo, nenhum, entendeu? Então, não consegue nenhum básico. Aí eu fico assim, cara, essa pessoa tá com medo de laudar o quê? Uhum. O quê? Então, é um desconhecimento profundo de absolutamente tudo, assim. Então, eu ainda. É difícil, a gente não tem nenhum um diagnóstico de onde o problema começa. E eu acho que varia bastante de região e a situação da saúde daquele município, daquela região. E quando Eu eles acho que. chegam no acesso da saúde mental, quando eles chegam numa intervenção, o que Não, acontece? aqui, por exemplo, em Rio Preto, na parte. Se você pensar na saúde pública, não tem nada. Aqui tem. Quem conseguir alguma coisa boa consegue a APAE. Aqui em Uhum, Rio Preto não tem a APAE Escola. Tem em Mirassol a APAE Escola. E aí aqui você tem alguns centros para deixar a criança, entendeu? uhum. E criança também, e criança pequena, maior também, você Uma não vez tem. que ele é adolescente, ele já não tem nenhum tipo de entrada, né? Não, e tratamento não tem. Você pode conseguir centro assistivo, assim, para deixar. E Uhum, essas mães nem sabem nada, Helena, não sabem nada. Aí vamos pensar para a parte de convênio. Os convênios médicos aqui descredenciarem em massa as poucas clínicas que tem. Aqui, por exemplo, também só tem intervenção precoce, viu? Começar a mexer o doce para criança um pouco maior e também não tem nada muito estabelecido. Meu filho mesmo que tem 8 anos, ele está fazendo só fisioterapia. Eu já desencanei também de fazer intervenção para cá. Não tem espaço para Arthur aqui. Não tem. Eu estou fazendo físio numa academia também. E não tem uhum, espaço para ele. Crianças maiores, adolescentes, não tem onde enfiar. O povo aqui, depois dos 7 anos, vira purpurina, o autista aqui, viu? Tem mais uhum. pra onde não. Rio Não Preto, existe autismo na adolescência e vida adulta, né? não, aqui em Rio Preto evaporou. E É o tipo, quando ele consegue entrar numa clínica, aqui quando, então, aí descredenciou em massa. Aí os convênios criaram as clínicas conveniadas, uns centrões assim do convênio, sucateadíssimo. Acho que isso é uma situação geral, né? Coloca, sei lá, criança de 4 anos com criança de 9, tá tendo um monte de denúncias. sem Gente, é supervisão, sem protocolo de segurança para esses caso de indivíduos que estão. polícia. É caso de polícia. Pra mim tinha que ir todo mundo preso, sabe assim? É caso de polícia, sério mesmo, sério mesmo. Aí tem mãe aqui que tá achando que tá bom, porque fizeram um espaço bonitinho, sabe? Porque o espaço físico tem uma arquitetura planejada, uma marcenaria planejada, encomendada, né? A gente sente que o filho está sendo bem atendido, né? E tem mãe também que tá tão cansada, aí tá com um espaço lá pra colocar. Mãe que não entende, E não dá sabe? para julgar, Julgar. né, Não, Mirella? zero Porque nós julgamento. profissionais que deveríamos ser o, a costura dessa educação depois do recebimento desse diagnóstico e da revelação Zero, desse diagnóstico. zero julgamento. E aí tem algumas clínicas, só que é o que eu falei, aqui ainda ficou muito na intervenção precoce. Tem uma ou outra que está tentando essa outra fase também para criança maior, adolescente, não tem nada não. Criança maior, tá? Ainda muito focada em AVD, alguma coisa assim, por exemplo, meu filho não é o caso. Meu filho não se Uhum. encaixa. Ai, não tenho coisas positivas para falar, de verdade. Não tem. Que pena. Não, Mas então não vamos falar, vamos tentar resgatar algo positivo. Das histórias que você encontrou, da sua história, que vocês vivenciaram, né, do tratamento da saúde mental individualmente, dos membros da sua família, quanto, né, de vocês como uma família, o que você sente que fez diferença, independente da abordagem que o profissional utilizou? O que muda uma vida nessa intervenção, assim? tá.
Então, assim, aspectos positivos, que eu acho que sempre vai ser positivo para qualquer tipo de abordagem de um profissional, né? Eu acho que a escuta ativa, sempre, tanto da família quanto do paciente, né? Do autista, assim que possível. Então, mesmo que seja criança, e eu acho que isso ainda falta muito nas abordagens, porque eu vejo muita meninada que já poderia dar o feedback do plano de intervenção dele. Então, a supervisão é feita com a família, com a mãe, como que tá, como que não tá, mas aí eu vou dizer, por exemplo, e isso eu troco muito com muitas famílias, porque a meninada que está em intervenção de nível 1 de suporte, que está em intervenção desde pequenininho, vai chegando lá naquela fase dos 8, 9 anos que não aguenta mais terapia, isso acontece muito. A gente está numa primeira geração de meninada trancada, isso que nós estamos vivendo, né? Uhum, E aí eles chegam mesmo nessa fase que dá uma saturada, por N uhum, motivos. Então eu tenho muito esse relato do meu filho, que ele não suporta mais terapia, e não é porque a terapia foi aversiva, mas é só porque não suporta, né? E eu percebo tanto ele quanto vários da meninadinha que vivenciou isso, tem esse feedback de que não é ouvido, assim, poderia ter sido em várias situações, veja, assim, claro, vai ter a supervisão, eu vou dar um feedback, eu vou falar, mas ele poderia também, em algum momento, não precisa ser toda a supervisão, mas vira e uhum. mexe, do tipo, o que que você gostou mais? Quais das brincadeiras foram mais legais? Escutá-lo, ele já poderia ter dado esse feedback, Falta o além protagonismo, né? do A protagonismo. permissão do protagonismo, a permissão entre muitas aspas, que nenhum menino na sua própria terapia deveria pedir permissão para ser protagonista Eu dela, acho, né? eu acho que assim, na análise do comportamento e até mesmo nas outras ciências, eu acho que cada vez mais tem se falado sobre isso, mas eu acho que da teoria para a prática ainda tem um gap. Acho Uhum, que a gente fala, internaliza, mas na aplicação ainda está faltando, uhum, sabe? uhum. Faz-se reuniões, conversa mais com a família e tal, mas e a pessoa que está sendo tratada? Em que momento, sabe? A criança já está conseguindo dar o feedback dela? Você está envolvendo ela nisso? Você Quantas acha que a reuniões? gente perdeu a mão? Nós, né? A gente perde, vez ou outra, a mão, excessivamente nos dados e menos na relação? Acho que sim. Isso em absoluto. Isso em absoluto. Acho que falta conexão. Acho que isso de parar um pouco. Não precisa ser sempre, os dados precisam estar ali, mas de tentar se conectar, olhar mais nos olhos, brincar mesmo, sabe? Tirar de tantas sessões que são feitas e colocar alguma de brincar, me conectar mesmo, assim, de tirar os dados do jogo para de fato brincar, se conectar, de estar Uhum. junto, de estar presente. Acho que Presença. Acho que isso não tem sido colocado e nem também incentivado dos pais com a criança, de fato, ensinado e reiterado o suficiente para tirar aquela coisa mecânica, sabe? Tanto Uhum. dos profissionais quanto da relação dos pais que estão sendo ali, estão passando pelo treinamento parental, que é tão importante, eu acho super importante o treinamento parental, é fundamental, acho que é uma Uhum. das coisas mais importantes que tem. Mas e eu digo isso como uma eterna AT do meu filho, que Eu vira e acho que a mexe. gente devia abrir uma coisa temática especial no Outsponde de treino parental para tua galera, hein? Também, Chamando terapeutas para dar esses treinos parentais aí, ou algumas também. indicações, porque realmente é o que a gente tem escutado muito dos pais, assim. É, Pelo menos eu na minha prática, a gente é muito buscada para para ter uma participação ativa dos pais, sabe, Mirella? Porque sim. isso que você tem falado tem sido um feedback que a gente, como analista do comportamento, tem recebido. Assim, nós somos muito mais do que um plano de Isso. intervenção. Isso. Então,
o fator humano, que é o que nos diferencia de todas as outras espécies, né? É o fator humano, é o que deveria. Então a gente precisa sempre voltar para essa nossa raiz principal, essa humanidade, que é o que nos torna tão especiais, né? Então eu vejo o Arthur nunca foi chamado para falar as coisas que ele tinha para falar, e ele tem muito a dizer. Então, eu acho bem chocante isso, assim, acho bem chocante. E várias famílias que já foram no Outspod, e várias vezes que isso é tema, e eu pergunto, seu filho, quantas vezes seu filho foi chamado, ou foi conversado com ele, do que ele gostava mais, daquela sessão, o que que ele gostou mais, o que que ele... Não, eu fico assim, cara, é um choque, Ai, eu já tô revivendo toda a minha carreira aqui, é um Mirella. choque, é um Não, é choque. importante a gente escutar isso. É importante. É, Fica como por- um recado, uma lição, assim, né? Eu acho que é, o feedback de como eles estão se sentindo, de como a expressão facial diz muito, o é, carinho, a busca pelo terapeuta diz muito, né? é, A não recusa pelo ambiente terapêutico ou por uma pessoa terapeuta diz muito sobre aquilo que aquela intervenção, o que está acontecendo naquela intervenção também, né? é, é. Então, E eu acho ainda que, porque eu fico pensando assim, né? Quando a gente fala, muitas pessoas, quando elas são contra a aba, né? Elas sempre trazem essa questão da violência, parte não respeitosa. E eu sou apaixonada por aba, porque eu tive muita sorte na minha caminhada, no geral, da forma como a aba foi apresentada para mim, e eu sempre tive muitos ganhos com meu filho. Porém, contudo, todavia, foram feitas muitas abordagens não respeitosas com meu filho, muitas. E não foi, e eu olho para trás, eu falo, nossa, isso foi feito só até ontem só. Tipo assim, foi feito o tempo inteiro e continua sendo feita. E aí, o meu filho ele desenvolveu a fala e ele já se manifestou várias vezes. E mesmo ele se manifestando, ele era ignorado reiteradamente, né? E aí e a gente tem muitas crianças que não falam. E aí, várias vezes, a forma dela se manifestar vai ser tendo comportamentos inadequados, né? Enfim, a gente fica assim, eu fico pensando, cara, quantas vezes isso são formas de violência. E não, e essas, vou por entre aspas, assim, violências, vamos dizer assim, esses desrespeitos, né? Não foram feitos por pessoas más, pessoas mal intencionadas ou que estavam lá para maltratar meu filho, de jeito nenhum, elas estavam lá com a melhor das intenções. Só que elas estavam lá para cumprir protocolos, elas estavam, sabe, assim, imbuídas nos seus protocolos e metas e dados e tal. Então, estava faltando o quê? Humanidade, conexão, né? uhum, E elas estavam tentando performar. uhum, Então, a gente precisa de toda hora questionar isso. Porque eu fico pensando, né? Pô, ao longo de, sei lá, 7 anos de intervenção do meu filho, ele não se conectou com ninguém. E aí era aquela coisa assim, mas porque ele é autista. Não, tenha santa paciência. Não dá. Nessa altura do campeonato, você vivia com um negócio desse. Não se conectou porque sempre estavam com protocolos, performance ali com ele. Ninguém sentou para se conectar com meu filho, porque ele se conecta. E agora, ele questiona, né? né? Ele questiona. E eu acho que a própria literatura da análise do comportamento, sabe, Mirella, foi respondendo a isso, trazendo a premissa da compaixão, trazendo, né, a importância do assentimento na intervenção, né, da observação do estado emocional, corporal daquele indivíduo. Mas é isso, a gente precisa fazer isso reverberar mais e mais e mais, porque Isso. a prática, ela não é uma reprodução protocolar daquilo que está nos livros, né? O protocolo, ele é uma ferramenta muito potente na mão de quem
sabe utilizá-lo, na mão de quem sabe utilizá-lo para tomar decisões e não tomar decisões a partir, né, ou fazer um protocolo e engessadamente, né? Então, Então, só que aí, mais uma coisa, por exemplo, a, toda a aba que foi feito com ele, não foi, ele não estava em sofrimento em nenhum momento, ele não estava em sofrimento, ele fazia, ele fez, e meu filho desenvolveu muito. uhum, Então, foi eficaz, não pode dizer que não foi. Ele passou por uma intervenção eficaz. Dos 2 aninhos até os 4 anos e meio, meu filho teve alta da intervenção intensiva dele, ele cumpriu todo o VB-MAP, uhum, enfim, depois a gente teve várias, porque o autismo é isso, né? A gente vai tendo outros objetivos e tudo mais. Mas aí aquela questão, não é porque tudo que é eficaz é da melhor forma. Então, o que que nós estamos buscando? Porque eu tenho um ser humano para formar, e aí eu quero levantar esse questionamento para os profissionais que estão aí também, ótimo. entende? Porque não é somente sobre ser eficaz e sobre, então vamos lá, demanda dada, demanda cumprida, porque foi, as demandas dadas foram cumpridas, entende? Mas ninguém criou um vínculo com, tipo, sei lá, 20 horas semanais com aquela criança, você entende? Tanto que quando ele foi dado alta, o pessoal queria fazer festinha de despedida, o moleque tava lá no carro, do tipo, tchau, não quero nem descer pra falar tchau pra ninguém. Tipo assim, tchau, Hello, né, amiga? meu, Meu maior sabe? presente eu já ganhei. O reforçador dele era alta. Você entende? Uhum, Cara, isso tá errado. Eficaz ninguém discute a efetividade, ninguém discute a questão das sinapses, a parte cognitiva. Mas é só isso que a gente busca com a análise de comportamento? Entende? Como é que isso está sendo feito? A que custo? Entende? a que A que custa? custo? E o tempo que a gente implica, né, de investimento, de recursos e como, né, e aonde também tem que ser questionados, assim, tem que ser colocados em discussão, né, Mirella? Porque a que custo eu vou, né, de fato, é, implicar procedimentos muitas vezes invasivos e, né, intrusivos ali para aquele indivíduo. É, e quais outras estratégias eu teria antes dessa, Isso, né? isso, isso. Antes dessa. Mas tem muitas glórias, assim, né? Eu entendo esse. A gente está numa luta aqui pela melhora dos Sem serviços e dúvida. pela e eu tenho certeza que os profissionais, a gente também está bem ansioso para poder responder a isso, né? Porque a não regulamentação de tudo isso também fez um, um- uma grande lambança, né? De utilização da ciência Sim, em nome de outras coisas, né? Então, eu acho que tem tanto viés, assim, e eu concordo com você em gênero, número e grau, sabe? Acho que mesmo nós, profissionais, que tivemos um caminho de mais experiência, mais qualidade, a gente tem decisões que são questionáveis, e isso vem sim, na evolução da prática, sim. né? Tanto que eu continuo sendo uma defensora ferrenha É, de análise de comportamento, tanto que eu estudo muito e eu vivo a aba com meu filho. Eu entendo essa dificuldade exatamente da teoria à prática e do porquê é, que a gente precisa continuar estudando. E eu penso que o caminho para a gente encontrar isso é a escuta ativa, perfeito. a proximidade com as famílias e com os indivíduos que a gente está atendendo. Então, esse protagonismo, o quanto antes, assim que possível, mas é criança, é pequenininho. Mas é desde pequenininho mesmo. É, É entendendo de uma forma mais profunda o quanto aquilo é legal para ele, o quanto de fato aquilo é importante para ele, né? Ou o quanto aquilo magoa, ou não. Então, isso de ficar dando feedback da criança na frente da criança,
A hora que você vai buscar nas clínicas, isso toda clínica faz isso, toda, de novo, não vou generalizar, mas a grande maioria que eu vejo faz isso, não tem problema em fazer isso. O meu filho, desde muito pequenininho, fala: para de falar de mim na minha frente. Uhum. Ele fala assim: manda no grupo de WhatsApp das mães. Ele fala assim: manda no grupo de WhatsApp das mães. Porque a hora que vai buscar, sempre tem aquela coisa: ah, mas foi tudo bem hoje. Ah, ele fez Uhum. isso, ele fez aquilo. E parece inofensivo. Só que meu filho, ele escuta falar dele, metrificar tudo dele. É Foi bem, não fez, ele capacitismo disse, fez no. aquilo. É um horror. Ele tem pavor disso, porque ele está sempre sendo avaliado do quanto ele performou, não performou, se ele fez isso, se ele fez aquilo, se ele fez. Não interessa nem se você está elogiando. Isso é péssimo. Imagina você te buscando no trabalho e a pessoa falando ali para tua mãe e pro teu pai que tá te buscando: ah, ela foi bem hoje, ah, ela não fez isso, ah, ela esqueceu hoje de fazer eu não sei. Isso é péssimo. Em que mundo que isso parece uma coisa aceitável? Ah, só porque ele é pequenininho. E aí isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você ouvindo as pessoas te julgando de cima a baixo tudo que você faz, o quanto legal, o quanto não legal, o quanto... Isso, para a autoestima do meu filho, foi sendo péssimo. Ele que tem o cognitivo e tem a percepção. E ele, a minha sorte é que ele sempre foi dando feedback e eu fui podendo dar limites. E Modular. quantas vezes ele fala: para de falar, e a pessoa, e continua. Então, assim, são muitas invalidações. Muito desrespeito. Tipo, e aí eu fico assim, cara, a gente luta para conseguir uma fala adequada. Ele não tá batendo a cabeça, ele não tá quebrando coisa, ele não tá. Então, assim, a gente lutou para conseguir que o menino falasse. Ele tá falando, ele tá se manifestando de forma adequada, educadamente. E os próprios profissionais da clínica que é para isso, entende? Tá ignorando, tá invalidando. Isso não Uhum. foi num tipo de clínica só, de A, foi de Eu imagino. N clínicas. Sempre isso acontece. Aí eu tenho que virar pro pessoal e falar: olha, não fica me dando feedback dele. Depois você me manda no WhatsApp ou me manda no Hi que É. parta. Não fica falando isso na frente do menino. Ele não gosta. Você tá vendo o que ele tá falando aqui? Não fale isso na frente dele. Porque tá ali na recepção. Os outros E estão chega uma ouvindo. hora você repete, repete tanto, ou isso tá tão óbvio pra você que irrita, né? Nossa, é isso. É tanta coisa para gente ser autocrítico de si mesmos como profissionais Cara, isso e não tá ok. Isso não é ok. não é. E Porque, no de geral novo, a gente não está é buscando o ok. próximo curso do próximo protocolo que saiu, É. né? Então eu acho que a comunidade tem sempre Então, é, tipo assim, olha, esse como não agir. Isso aqui não é esse legal. viés, esse viés, né? Nem sei, assim. Então, posso eu estar fazendo uma generalização agora, né? Mas eu acho Mas que recentemente. são coisas muito comuns de se fazerem. E aí, de novo, eu digo: meu filho fala, mas muitos não falam. E não digo nem só porque não tem a capacidade de falar. Alguns têm capacidade de falar, mas internalizam só. Eu não sei o que que é isso, qual o impacto disso ao longo de uma vida, entende? Porque Uhum. do meu filho foram sendo muitos anos. Eu sei que o impacto disso foi muito negativo nele. Nossa, eu Então, imagino. ele tem muitas questões com ambientes terapêuticos. Não é uma coisinha só, são várias, que faz ele odiar ambientes terapêuticos. Falar que ele tem de terapia. Ele odeia por. São N coisas que ele odeia, entendeu? Então, mas são muitas posturas que eu fico assim, gente, isso é tão errado. E tem uma grande amiga minha, que o filho dela, agora ele tá com 9 anos, que ele tá emitindo algumas palavrinhas, né? E tudo mais. Mas na época, quando isso aconteceu, ele não falava. E foi bem isso, uma terapeuta saiu, assim, da sessão e falando, criticando ele, assim, no meio da recepção. E ele olhou para a mãe dele, o olho cheio de lágrima. Era uma época, a gente ainda nem sabe, nem entendia se ele tinha deficiência intelectual ou não. Grau de compreensão, ele não entendia. E ela já julgou que ele não entendia lhufas de nada, né? E saiu da sessão com ele falando barbaridades, assim, dele para a mãe dele, assim, na sessão. Ele olhou para a mãe dele com um olhar muito triste e chorando, mas um choro diferente, porque ele chorava bastante, ele tinha muitas crises e tal.
E eu lembro que eu busquei a minha amiga porque ela estava devastada. Ela falou: eu nunca mais quero voltar aqui. O que ela fez foi um absurdo. Ela não conseguia nem discutir com a pessoa, assim, sabe? Eu falei: gente, que absurdo. Eu queria esganar aquela profissional, sabe? Mas são comuns coisas desse tipo, assim. E E eu tô refletindo aqui, precisamos de mais momentos como esse, Mirella. eu acho que, assim, não tô falando eu, né? Eu, Mirella. Porque eu acabo que no Altispod, eu tô com quase 300 episódios. Entre episódios de profissionais, que aí eu também escuto muitas experiências, e muitos episódios de mães. Só que além dos episódios de mães, eu no próprio canal, eu tenho muitos relatos, mas muitos, 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 muitos. Então, eu acabo tendo um intensivão de vivências, assim, sabe? E, na verdade, eu só convivo com famílias atípicas. Eu acho que eu nunca mais, em 7 anos, convivi com uma família atípica sequer. Então, esse é o meu feijão com arroz, de viver pela ótica dessas experiências dos dia a dia, assim, do que eu vejo das clínicas e do que eu vejo de falha. Vejo muita falha de famílias também, né? É que hoje eu tô aqui conversando com vocês, estão dando a ótica do que eu penso, do que nos afasta, né? Assim, às vezes. E eu acho que não só na análise de comportamento, como das outras ciências, como tal, tipo, fonoaudiologia, fisioterapia, enfim, TO, enfim, todas essas outras ciências aí que a gente está junto, né, nessa caminhada no autismo. Mas eu acho que o único caminho que tem é a escuta ativa maior mesmo das famílias e dos indivíduos. Porque Uhum, o gap, sempre tem um gap do que é da teoria, da ciência, do que é o ideal, e dali do que está tendo assim da vivência, sabe? uhum. Para a gente ajustar. Porque eu acho que às vezes muita coisa não chega. E eu É a acho que também comunicação, né? da comunicação. E muitas vezes, aquela família também que está sendo atendida, quando você está naquela clínica e você vai passar um formulário de como que você está se sentindo aqui, né, o grau de satisfação. Às vezes aquela família não vai ser também, dependendo do formulário, a forma como você passa de avaliação de satisfação. Às Uhum. vezes não vai ser totalmente sincera também, sabe? Não, claro, claro. De, Às tipo vezes, assim, dependendo de como a gente, da nossa postura na orientação parental, da nossa postura na recepção, da nossa é, postura de escuta, né? Então, é muito comum a às gente. vezes você não, às vezes você não tá afim de, tipo, você tem medo, das vezes, da forma que você falar, se aquele profissional, como que ele vai Uhum, agir. Quer ver uma coisa que acontece bastante? Se às vezes você tem divergência com a AT, com alguns dos profissionais que estão ali, a forma como está lidando, você pode até falar. Mas e se a sua forma, do que você pensa do plano de intervenção, diverge da supervisora? Do que você, a tua ideia. A família pensa, de um objetivo, assim, principal para aquilo, sabe? Fala, não, mas a minha prioridade agora é essa, mas aí a supervisora acha que a prioridade é essa. Mas e aí, qual que vai prevalecer? E aí, eu vejo muitas vezes supervisor que talvez o supervisor, ele tem uma visão muito além. Então, olha, o meu objetivo deveria prevalecer, porque isso que você está querendo ainda precisaria de tal etapa, tal. Só que qual é a falha dele? Ele não consegue explicar da forma adequada do porquê que uhum, é o dele que vai prevalecer naquele momento. Fica uma briga de ego com a família, uhum, uhum. entende? Porque eu vejo, às Briga vezes, de ego é analistas bem que são, comum, né? às vezes, analistas que são mais rígidos do que o próprio autista que ele está tratando. Ai, Analistas do comportamento, ressignificarmos um pouco algumas questões da nossa prática mesmo, e você estava dando um recado para os analistas do comportamento da próxima mesa. Das duas próximas mesas, né? Então, acho que se você quiser fazer uma sintetização desse recado que você tem para gente, para essa mensagem mesmo, como a gente estava conversando, para que nos atentemos daqui para frente, que a gente possa promover mudanças significativas e fazer essa ciência, né, da análise do comportamento atingir mais gente de uma forma mais bonita ainda, né? eu acho que essa questão de pensar.
em como ouvir mais as famílias. Mas eu penso que já está havendo esse movimento, né? Essa reflexão de dessa importância da escuta ativa das famílias, dos pacientes. Mas de alguma forma, Helena, eu acho que ainda tanto assim, eventos como a BPMC e a própria análise do comportamento em si, eu penso que ainda fica uma coisa meio, não me entendam mal, mas algo muito gourmetizado, sabe? Uhum, Acho que ainda fica uma coisa muito acadêmico, muito vocês falando para vocês mesmos, grandes artigos que só vocês leem, aquelas, né? Eu acho que não chega pra gente e deveria, porque uhum, nós somos os maiores interessados em entender, em uhum, saber. Vocês têm feito coisas incríveis no Brasil. Acho que o Brasil tem produzido coisas muito incríveis na análise do comportamento e não tá chegando na gente. A gente, eu digo eu como mãe. E olha que eu não represento as mães desse país, porque eu também sou de uma casta privilegiada, porque eu sou uma mãe que tem ensino superior, eu sou uma mãe que pude parar de trabalhar. Eu não vou falar que eu pude, porque eu nem queria, mas eu não tive muita opção, porque uhum, eu precisei parar de trabalhar para assumir as intervenções do meu filho, né? Então, quantas mães terapeutas a gente não tem por aí, não porque querem, é porque é o que é. E, de fato, a gente precisa, como mãe, estar mais envolvida no que está acontecendo. Eu me lembro muito bem quando eu entrevistei a Amanda Bueno, maravilhosa, incrível, e ela me falou do código do autismo que tinha sido feito, e eu falei, não, peraí, como assim código do autismo? Não, tem o código do autismo. E eu fiquei com aquela cara de interrogação, me sentindo até, assim, ignorante, né? Falei, cara, como que eu não tô sabendo disso aí, né? E aí fui falar com outras mães, assim como eu, antenadas. Eu fico lendo artigos científicos com a maior dificuldade, porque são difíceis de ler. E, de novo, eu sou uma mãe que fez faculdade pública, que tem pós-graduação, sou estudada, eu tenho leitura, entende? Quantas não tem? E não chega pra gente. Fica no meio acadêmico de vocês. Então, eu penso que tá tendo uma falha nisso. Eu não tenho a resposta, né? O que é que vocês precisam fazer para que isso chegue na gente? Como é que a gente pode participar mais desses eventos que vocês fazem? O que que a gente precisa fazer para estar na BPMC? Como uhum, ouvinte, como para se misturar mais, né? Como é que será que dá para ter versões mais simplificadas? Eu sei que tem que ter termos técnicos, porque se vocês fazem ciência, a ciência vai ter a sua tecnicidade, sua formalidade. Mas e como é que faz para traduzir um pouco mais, para ter um termo mais popular, para que se uma mãe simples, leiga, dê um Google e consiga achar isso que vocês estão produzindo, essa ciência toda, porque precisa chegar e nós, réis mortais, do lado de cá, porque a gente também precisa se informar disso, porque a gente, de um jeito ou de outro, tá dando ali um somebody love para fazer isso em casa com o nosso filho. uhum, E que se vocês, que são bons profissionais, não chegarem até a gente vai ter esse bando de charlatão chegando até a gente, uhum, sabe? Então, eu acho que ainda tá tendo uma falha nisso. Eu acho que ainda fica uma coisa muito gourmet pro pessoal que é muito bom, que vocês só se falam entre vocês. E nessa, quem chega em nós são os charlatões, sabe? Eu não tenho uma resposta de que jeito que a gente vai fazer essas pontes. Porque, de uhum, novo, quando eu idealizei o Altispod, eu queria conseguir fazer um pouco de ponte entre isso, sabe? Entre a ciência e a camada da população que não fala um termo técnico nenhum, mas ela uhum, precisa entender o conceito ali, sabe? Ela não precisa entender a técnica da coisa, assim, o termo precisa técnico. funcionar, né, Mirella? Exato, exato, sabe? É. E então, isso, vocês, analistas do comportamento, vocês vão precisar achar uma fórmula disso, para conseguir trazer toda essa ciência para aqui, ó, o pessoal lá da periferia, dar um jeito de conseguir.
aplicar na rotina deles, Uhum, né? Desmistificar um pouco para conseguir traduzir um pouco aqui para nós, leigos, né? Para a perfeito. gente conseguir quebrar a cabeça, porque toda essa ciência que vocês produzem é para gente, é Uhum. para gente. Não, e te escutando, fica muito claro para mim, né, que a gente precisa aprender a escutar e a gente precisa aprender a se comunicar, a falar melhor, né? Querida, eu quero te agradecer, assim, esse momento, para mim, especialmente, foi muito importante, assim, escutar. Eu acho que para nós, como comunidade, será também, espero também, né, poder pegar um pouquinho dessa missão de ser ponte e fazer algumas conexões desse lado, assim, né, traduzindo essa essa nossa brisa louca que é a análise do comportamento e todas as mudanças que a gente tem promovido aí na vida de muitas pessoas, mas, né, trazer mais para a nossa realidade cultural, territorial brasileira. Eu espero que eu possa provocar os convidados a responder às suas provocações também. Mas eu queria te agradecer muito por estar aqui, por ter topado essa conversa, por ter topado essa conexão, essa proximidade. Obrigada, Eu viu? Espero agradeço. que consigamos fazer mais vezes e, se possível, você deixar aí como as pessoas te encontram, como elas encontram o Altispod, vai ser bem importante. Eu agradeço o espaço, Helena, super importante isso que você está fazendo. Não por mim, né, assim, de me dar. Eu agradeço o espaço aqui de fala, mas acho muito bacana a sua iniciativa. Foi muito legal ter você no Altispod. Quero mais vezes a nossa troca, né? Foi muito legal, muito super bem aceito. O pessoal ficou muito feliz de te ouvir. Eu quero mais vezes. E, bom, o pessoal pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, tá? Mirela Carla, tá? Underline Altispod. TikTok é a mesma coisa. No YouTube tá Altispod. De digitar Mirela Carla, não tem muitas Mirela Carlas, entendeu? Não tem. Essa combinação maravilhosa que meus pais acharam, deu uma individualizada, entendeu? Meio interiorana, meio novela mexicana, entendeu? Maravilhoso. Mirela Carla Ortiz pode se digitar lá, acho que vai me encontrar. Vai ser um prazer encontrá-los numa próxima vez, quem sabe presencialmente, né, Helena? Obrigada mais uma vez pelo Com espaço, certeza. viu? Obrigada, querida. Muitíssimo obrigada, viu? Um beijo, viu? Tchau, Beijão, tchau. querida. Tchau, É. tchau.